Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade, então, ao nosso módulo 11. E me desculpem porque eu tô com uma tosse chata, tá? Então, vamos lá. Hoje nós começaremos, então, aqui já do finalzinho do capítulo, né? Falando sobre o realismo e o naturalismo, porém especificamente no Brasil. Então, no Brasil, o realismo foi inaugurado com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis. Já o naturalismo tem como marco a obra O Mulato, de Aloísio de Azevedo, ambos publicados em 1881. Então, realismo e naturalismo foram escolas que aconteceram ali simultaneamente. No realismo brasileiro, assim como nas obras dos escritores europeus, há a preocupação de representar a sociedade sem disfarces e expor escancaradamente as misérias do ser humano, as suas fraquezas de espírito e de caráter. Então, temos aqui o contexto histórico. O contexto do surgimento do realismo e do naturalismo brasileiros não se diferencia do cenário do romantismo, uma vez que essas estéticas foram produzidas quase ao mesmo tempo, especialmente no final do século XIX. Destacam-se, dentro do contexto histórico dessas estéticas, as características a seguir: o fortalecimento das ideias republicanas, a consolidação da produção literária brasileira, a grande produção intelectual em diversas áreas, como a crítica literária, os estudos históricos e culturais e o jornalismo crítico e científico, o desenvolvimento do processo de industrialização, berço para a instalação e da estrutura capitalista. Em termos estéticos, instaurava-se uma nova forma de representação do Brasil, não mais aquela que era marcada pelo nacionalismo, né, pela idealização de um passado glorioso, mas uma que representasse as realidades circundantes de maneira mais objetiva, sem mascaramento nem eufemismos, né, nem suavizações. Um dos maiores alvos do olhar atento dos escritores foram os problemas sociais, desencadeados pela oposição entre a classe dominante e a classe operária, na qual se distinguia um posicionamento libertário no discurso, mas a lógica escravocrata e opressiva na prática. Entre os autores brasileiros de destaque nas estéticas realista e naturalista, encontram-se Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio Azevedo, Inglês de Souza, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro, sendo os mais conhecidos Machado de Assis, Raul Pompeia, Aloysio Azevedo. Né? Machado de Assis é o mais importante escritor da literatura brasileira. Percebam que não é só do realismo, né? Observador agudo do panorama conturbado do país e dono de um estilo muito específico. Pelo seu impacto na literatura brasileira, o módulo a seguir dedica-se à sua vida e obra. Então, o próximo módulo é só sobre Machado de Assis. Beleza? Então, queridos, vamos fazer aqui algumas questões rapidamente para que nós possamos, então, falar sobre Machado de Assis. Então, temos aqui questão 3. Nesta obra, eu quis estudar temperamentos e não caracteres. Eu escolhi personagens soberanamente dominadas pelos nervos e pelo sangue, desprovidas de livre-arbítrio, arrastadas a cada ato de suas vidas pelas fatalidades da própria carne. Começa-se a compreender que o meu objetivo foi, acima de tudo, um objetivo científico. Depreendem-se dessas considerações do escritor Émile Zola a respeito de uma de suas obras, preceitos que orientam a corrente literária: romântica, arcade, naturalista, simbolista ou barroca. Então, gente, olha só. Nessa obra se quis estudar temperamentos, comportamentos, né? Personagens que estivessem agindo pela situação, né? Dominada pelo nervo, pelo sangue, que não tivessem escolha, ou seja, que fossem produtos do meio, né? Que escola é essa? Essa escola, gente, é o naturalismo. Um grande exemplo disso é o livro O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, né? Em que os personagens estavam agindo ali eles eram produtos, né, do meio. Eles não tinham escolha, né? Então, beleza, essa questão é bem interessante. Gabarito letra C. Vamos fazer aqui mais uma questão. Questão 10. Vamos lá. Sobre as características das escolas literárias brasileiras é incorreto, então tem que marcar aqui o que é errado. Letra A.
O realismo centraliza na caracterização das personagens com o propósito de denunciar o caráter humano e a hipocrisia da sociedade burguesa do século XIX. Certo. Letra B. A escola naturalista apresenta obras cujas personagens exemplificam a corrente filosófica denominada determinismo, que foi o que eu falei acima, né? Na questão acima. Acima não, né? Que nós fizemos. Proposta, não vou pronunciar o nome para não pronunciar de maneira incorreta, para o qual a hereditariedade e o meio social explicam o comportamento humano. Corretíssima. Letra C. As personagens românticas são representativas das camadas sociais que viviam à margem. Prostitutas, policiais, moradores dos cortiços, enfim. Tipos humanos em embate com a sociedade. Letra D. O naturalismo brasileiro explorou personagens simples, patológicas, mórbidas e doentias. Então, aqui, gente, nós temos a letra C e a letra D, que são alternativas possíveis, né? A letra A está corretíssima, a letra B também está corretíssima, né? Então, a letra C. Então, nós temos aqui a letra C, que fala que as personagens românticas são representativas das camadas sociais, que viviam à margem, prostitutas, policiais, moradores dos cortiços, enfim, tipos humanos em embate com a sociedade burguesa. As personagens românticas são essas pessoas, prostitutas, policiais, moradores dos cortiços? Não. O romantismo não trabalha essas temáticas, né? Essas personagens são personagens que fazem parte do naturalismo, né? E não do romantismo. Então, por isso, o nosso gabarito é letra C de cachorro, né? Esses personagens não são românticos. Os personagens românticos são idealizados, né? Beleza, galera. Agora, então, vamos começar aqui o nosso módulo sobre o Machado de Assis, módulo 12. Então, vamos lá. Gente, Machado de Assis é um escritor, assim, muito importante, muito crítico, muito inteligente, que apresenta marcas muito fortes, né? Marcas dele, e que, por exemplo, para a redação, né, para o texto dissertativo, argumentativo, por exemplo, o que acontece? É um repertório muito forte, né? Porque ele fala sobre várias questões brasileiras, sobre várias questões sociais. Nascido no Morro do Livramento, localidade central da antiga Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado de Assis é o grande nome da literatura brasileira. Embora tenha saído poucas vezes de sua cidade, isso não o impediu de realizar uma observação incomum no mundo a seu redor, de tal forma profunda e intensa que nem os maiores exploradores foram capazes de alcançar. Machado viajou intensamente para o interior do ser humano, dissecando a psicologia dos indivíduos por meio de seus personagens. O autor morou por muitos anos no mesmo lugar, no bairro Cosme Velho, na rua de mesmo nome, razão pela qual se popularizou o epíteto bruxo do Cosme Velho, com base em uma homenagem que Carlos Drummond de Andrade fez a ele no poema a seguir. Então temos aqui, há um bruxo com amor. Em certa casa da rua Cosme Velho, que se abre no vazio, venho visitar-te, me recebes na sala trajestada com simplicidade, onde pensamentos idos e vividos perdem o amarelo, de novo interrogando o céu e a noite. Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Daí esse cansaço nos gestos e filtrado uma luz que não vem de parte alguma, pois todos os castiçais estão apagados. É Flora, com olhos dotados de um mover particular, entre mavioso e pensativo. Marcela, a rir com expressão cândida e outra coisa. Virgília, cujos olhos dão a sensação singular de luz úmida. Mariana, que os tem redondos e namorados. E Sancha, de olhos intimativos. E os grandes de Capitu, abertos como a vaga do mar lá fora. O mar que fala a mesma linguagem, obscura e nova de Dona Severina, e das chinelinhas de alcova de Conceição, a todas decifrastes íris e braços, e delas disseste a razão última e refolhada, moça, flor, mulher, flor, canção de mulher nova. Então aqui, né, de Carlos Drummond de Andrade para Machado de Assis. Gente, imagina, né, os dois vivendo na mesma época, que maravilha. Eles não foram contemporâneos, né? A palavra bruxo remete à incrível capacidade de Machado de ver além de seu tempo, além de seu espaço.
Seu pai, descendente de escravizados, e sua mãe, de portugueses, morreram quando Machado ainda era criança. Então ele acabou sendo criado pela madrasta. Machado teve uma infância humilde e começou a trabalhar muito cedo. Foi caixeiro em uma papelaria e vendedor ambulante. Mas pelo fato de ser tímido e gago, não teve muito sucesso. Também sofria de epilepsia, doença que o acompanhou a vida toda. Estudava com dificuldade à luz de velas, mas era muito dedicado e praticamente um autodidata. Um autodidata. Ih, gente, autodidata. Além disso, foi aprendiz de tipógrafo na Imprensa Nacional e caixeiro em uma livraria, onde posteriormente se tornou revisor. Timidamente, Machado foi adentrando nos círculos literários, publicou seu primeiro poema aos 17 anos. A partir de então, o talentoso autor trilhou uma carreira brilhante. Gente, tá difícil, né? Foi jornalista, colaborou em vários jornais proeminentes da época, crítico de teatro, cronista, contista, romancista, poeta, tradutor e funcionário público. Gente, se vocês pararem para pensar, né, o realismo e o naturalismo são escolas literárias que acontecem ali simultaneamente. Né? E, especificamente, o naturalismo prega, né, não prega, mas estuda, mas apresenta o conceito de determinismo. E, na verdade, o próprio Machado de Assis ele não faz parte, né, desse determinismo. Por quê? Diante de tantas dificuldades, ele se consagrou. Ele é um autor, ele é um dos melhores, né? Alguns dizem que Machado de Assis é o melhor escritor brasileiro. Mas aqueles que não acreditam nisso, acreditam que, com certeza, se ele não é o melhor, ele é um dos melhores, né? Ou seja, é sempre importante a gente ter essa argumentação e essa contra-argumentação, né? É lógico que Machado de Assis teve esse... Está longe desse determinismo? Sim, está. Mas a gente sabe que o determinismo é, sim, de fato, muito importante. Né? Que a gente tem a gente, quando nasce, já tem uma bagagem ali que está nos esperando, uma bagagem familiar, né, financeira e etc. Mas, enfim, achei que era uma observação importante. Então, continuando. Ainda escreveu peças de teatro, crônicas, artigos políticos e contos em vários jornais e revistas importantes da época, o que colaborou para seu crescimento literário. Aos 29 anos, ele casou-se com Carolina, com quem viveu até ela adoecer e morrer. A esposa foi imortalizada em um dos seus poemas mais famosos. Seus primeiros livros foram de poesia. Machado de Assis não se destacou tanto na poesia, né, quanto se destacou na prosa, mas ele também escreveu poesia. Crisálidas, Falenas, Americanas, poesias completas. No entanto, foi na prosa que se destacou, embora seus primeiros romances com características românticas, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, tenham sido menos expressivos que aqueles que compõem a chamada fase realista, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires. Paralelamente, escreveu várias coletâneas de contos, entre elas Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, Várias Histórias, Relíquias da Casa Velha, consideradas verdadeiras obras-primas da narrativa curta. A obra dele é objeto dos mais variados estudos, vista sob diversos ângulos, como a crítica literária, a história, a psicologia e o direito. Considerado ao mesmo tempo um homem de seu tempo, e além de seu tempo, o autor influenciou gerações de escritores desde os séculos XIX até os dias de hoje. Estilo e temática machadianos. Machado tem um estilo inconfundível. A sua obra apresenta uma singularidade que transcende a classificação das estéticas literárias e suas respectivas características. Quanto ao estilo, são vários os fatores que integram, mas nunca esgotam a produção machadiana. Análise psicológica dos personagens, emprego de ambiguidade, ironia e deboche, elaboração de frases e capítulos curtos, narradores e personagens perspicazes, atitude crítica, emprego de digressões dos narradores que frequentemente fogem do assunto tratado. Quanto às temáticas abordadas por Machado, nas narrativas mais convencionais, fase romântica, destacam-se as histórias de amor, família e casamento, bem ao gosto dos leitores de folhetins. Já na fase realista, os temas mais universais e a narrativa e os personagens mais contextualizados. De modo geral, pode-se apontar alguns temas recorrentes na obra dele. Retrato da vida da burguesia carioca, com suas hipocrisias e falsidades. Conflito entre aparência e essência, comportamentos e sentimentos humanos, relações humanas superficiais. Retrato da realidade política, social e cultural da época. Conflito entre razão e loucura, desigualdades estruturais e raciais. Teses filosóficas defendidas ou questionadas, mulheres representadas de forma realista,
com qualidades e defeitos, diferentes das mulheres lá do romantismo, né? Aí nós temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Personagens, vários personagens, enredo. Dom Casmurro, personagens, enredo, análise, e aí termina o capítulo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente fala sobre os personagens, né? Sobre o enredo. Na próxima semana, a gente fala sobre Dom Casmurro e faz exercícios sobre o capítulo. Beleza? Que a aula de semana passada foi grandona, né? Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A publicação dessa obra, em 1881, é considerada o marco de início do realismo no Brasil. Contudo, mais que isso, esse romance inovou no estilo e na abordagem das questões humanas consideradas atemporais e universais, apesar de um enredo estar situado no tempo, segundo reinado e no espaço, cidade do Rio de Janeiro. A originalidade começa já na escolha do narrador, um morto que resolve contar a sua história e, por assim ser, não precisa dar justificativas nem explicações aos demais, seja sobre os fatos de sua vida, seja pelos julgamentos a respeito desses fatos e das pessoas que deles participaram. Assim, o narrador-personagem sente-se livre para revelar suas motivações mais íntimas com uma fraqueza escancarada e um deboche ácido. Machado de Assis é bastante debochado, né? Bastante irônico. Esse narrador se ocupa de elementos da vida terrena e nada que diga respeito à pós-morte. Além disso, dirige-se diretamente ao leitor, seu interlocutor imediato. Então ele diz, fecha esse livro, né? Ele estabelece através de verbos no imperativo, e não só, né? Mas ele diz também, caro leitor, né? Vocativo, ele se dirige ao leitor. Personagens, Brás Cubas, que é o protagonista da história e narrador, considerado o defunto autor, é o filho abastado da família Cubas, é o narrador do livro. Ele conta suas memórias escritas após a morte e, nessa condição, é o responsável pela caracterização de todos os demais personagens. Aí temos aqui Virgília, né, que é a filha do conselheiro Dutra e grande amor e amante de Brás Cubas. Por ser sobrinha de ministro, o pai do protagonista havia como uma grande possibilidade de acesso para o filho ao mundo da política nacional. Conselheiro Dutra, que é o político e pai de Virgília. Lobo Neves, que é político e esposo de Virgília. Sabina, irmã de Brás Cubas, casada com Cotrim. Cotrim, que é marido de Sabina e tio de Nhanlolô. Nhanlolô, sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas, é uma moça simples que morre de febre amarela aos 19 anos. Luiz Dutra, primo de Virgília. Dona Plácida, empregada de Virgília e álibi da relação de Virgília com Brás Cubas. Representante da classe média, tem uma vida de muito trabalho e sofrimento. Quincas Borba é filósofo e amigo de infância de Brás Cubas. Marcela é a prostituta com quem Brás Cubas se relacionou na juventude. Dona Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia, mulher manca e filha de Dona Eusébia, a flor da moita, nas palavras de Brás, já que era uma filha de um casal que ele havia flagrado quando criança namorando atrás de uma moita. Prudência, escravo da família de Brás Cubas. Enredo, né? Então essa história fala de quê? Esse romance começa com a apresentação do narrador, um defunto autor que, depois de morto, vítima de uma pneumonia, resolve contar a sua história. Registrando suas memórias, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. O autor defunto diz escrever o livro para entreter-se e adverte o leitor de que a narrativa será composta de idas e vindas e que não vai obedecer a uma linha sequencial. Portanto, terá o ritmo do andar cambaleante dos ébrios. Sendo assim, inicia-se pelo fim, contando sua morte e seu enterro, no qual compareceram 11 amigos. O narrador menciona que consta em seu atestado de óbito a causa da morte como pneumonia. Revela que instantes antes de sua morte teve um delírio, no qual assume diversos personagens, um barbeiro, um livro, e assim encontra seres fantásticos como um hipopótamo falante e vê Pandora, a deusa que carrega uma caixa em que guarda o bem e o mal. Esse delírio, entretanto, Brás Cubas acredita ter sido um lampejo em sua mente.
uma ideia criativa. No decorrer da história, escreve sua genealogia, vai desfiando acontecimentos e personagens que passaram por sua vida e, com cinismo e indiferença, relata a natureza das relações que estabeleceu com eles. Brás Cubas narra momentos da vida, como infância, adolescência, juventude e velhice, e conta ter nascido em uma família abastada, proeminente, o que lhe permitiu não trabalhar por toda a existência. Muito bom. Cadeira. Mais ou menos. Na infância, cometia travessuras, realizava uma brincadeira que fazia com Prudêncio, em quem ele montava, além de maltratar as empregadas escravas, menciona sua amizade com um colega de escola, Quincas Borba, personagem do romance que Machado escreveria quase 10 anos mais tarde, que se torna filósofo, criador da teoria nomeada humanitismo. Na juventude, ele conhece Marcela, uma prostituta por quem se afeiçoa, mas lembra que era uma relação baseada em um jogo de interesses. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O jovem Brás Cubas nunca foi muito afeito aos estudos, mas como era de família rica, vai estudar em Coimbra e lá se forma em Direito, profissão que lhe conferia status social. Conhece Virgília, filha do conselheiro Dutra, moça por quem ele se apaixona, mas esta acaba se casando com Lobo Leves, político influente, que poderia lhe dar mais status. No entanto, Virgília, apesar de casada, torna-se amante de Brás Cubas, que a corteja sem pudores, inclusive na presença do marido. O relacionamento adúltero contava com a ajuda de Dona Plácida, ex-empregada de Virgília, que encobre todos os encontros dos amantes. Outro episódio de destaque é quando Brás faz uma visita à filha de Dona Eugênia, moça de 17 anos, bonita, mas manca. Brás corteja a moça, beija, o que para a época consistia em um comportamento que feria a moral e os bons costumes, e depois a despreza. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Posteriormente, o protagonista reencontra Marcela. Ela estava mais velha, tinha um pequeno estabelecimento e apresentava as faces marcadas pela varíola. Em outro momento, encontra Quincas Borba, o antigo colega de escola que virou mendigo e lhe rouba o relógio. Mais tarde, Quincas lhe envia uma carta, devolve o relógio roubado e apresenta sua teoria do humanitismo. Depois, Brás reencontra Quincas, que tinha enriquecido porque receber uma herança, e o filósofo lhe explica mais detalhadamente sua teoria. Paralelamente, por já ser considerado um solteirão, a irmã de Brás Cubas lhe arranja uma pretendente, Nhalolô, mas a jovem morre aos 19 anos, vítima de febre amarela. Finalmente, Brás Cubas assume um posto de deputado, não que tivesse vocação política, mas o cargo lhe conferia notoriedade e respeito. Depois de vários acontecimentos, ele enfim resolve produzir um remédio excepcional que denomina Emplasto Brás Cubas. O remédio teria a finalidade de combater males humanos como a tristeza e a hipocondria. No entanto, ele revela que não tinha intenções humanitárias com sua invenção, mas interesses econômicos e fama, o que não acontece. Ou seja, gente, é uma sucessão de fracassos, né? Por fim, o narrador admite que se tornou um político influente, que não se tornou um político influente, mais um fracasso, né? Não teve notoriedade com a criação científica e não se casou. Contudo, teve uma morte digna e, de certa forma, tranquila e concluiu: eu não tive filhos, eu não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E aqui nós temos, então, a análise, né, sobre essa obra, e aí na próxima semana a gente fala de Dom Casmurro e faz exercícios. Então, análise. Um dos principais aspectos dessa narrativa é o fato inusitado de um narrador ser um defunto que conta sua história em primeira pessoa, mas, de certa forma, se distanciando dos acontecimentos, pois não os conta com emoção, mas com objetividade, né? Em diversos momentos, Machado optou me perdi, gente. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, de maneira que o narrador se dirige diretamente ao leitor e é para ele que conta sua história e faz suas considerações. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. A alteração da linearidade da narrativa, começando pelo fim, ou seja, o livro começa com a morte e depois o nascimento do protagonista. Foi considerado uma inovação para a época, já que os romances românticos não se valiam dessa estratégia. Dessa maneira, o autor faz com que o narrador transite por um tempo abstrato, psicológico, quando o narrador resgata suas memórias e faz divagações, e cronológico, quando relata alguns fatos na sequência em que ocorreram.
Também é característica dessa obra a presença de digressões, ou seja, o narrador muda de assunto, depois retoma o assunto que narrava. Praticamente em toda a obra, durante a narração de diversas circunstâncias, o narrador avalia o caráter dos personagens, inclusive dele, dotados de sentimentos e comportamentos pouco nobres, com ambição, a mediocridade, a pobreza de espírito, o jogo de interesses, a valoração dada aos bens materiais, as frustrações e os fracassos. Com isso, o autor representa várias facetas da natureza e faz uma contundente crítica à sociedade burguesa da época. Os personagens pobres, entretanto, também aparecem na obra e, com isso, evidencia a divisão de classes sociais. Chama atenção o fato de o narrador se valer de boas doses de cinismo e deboche ao fazer tais avaliações, assim como a frieza e o sarcasmo com que relata um acontecimento ou uma característica de algum personagem, postura que assume logo na apresentação da obra. Escrevia com a pena de galhofa e a tinta da melancolia. É também nessa apresentação ao leitor que Brás já deixa claro que, diferentemente das obras românticas, seu relato carrega doses bem generosas de pessimismo. Não sei se ele metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de Finato. Ele é muito engraçado. Então, gente, na próxima semana, a gente inicia aqui a nossa aula falando sobre Dom Casmurro e a gente faz exercícios, beleza? Bons estudos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.